Olha, a gente vai falar agora de um dos lances mais geniais da história do futebol. Só que tem um detalhe, um paradoxo na verdade. A bola não entrou, foi para fora. E aí fica a pergunta, né? Como é que um chute errado virou uma lenda, um momento imortal? É isso que a gente vai entender agora. E o lance acabou ganhando um nome que é pura poesia, né? O gol que o mundo não viu. Pensa só, um nome que já carrega toda a mágica de um momento que foi brilhante, mas que, no fim das contas, nunca mudou o placar. Foi tipo um flash de pura genialidade que ficou ali na imaginação e na memória de quem viu. Pois é, a pergunta continua no ar. Como que um erro técnico, se transforma numa coisa celebrada como um triunfo da inteligência? Para a gente entender isso, não dá para olhar só para o resultado final, para o placar. A gente precisa ir mais fundo, sabe? Analisar os detalhes, o contexto daquele jogo e, claro, a cabeça do gênio por trás da jogada. Bom, toda grande história precisa de um palco à altura, certo? E o nosso aqui, nossa, que palco! A Copa do Mundo de 1970 lá no México. O clima era elétrico. O mundo inteiro estava de olho naquela que, para muita gente, foi a maior seleção de todos os tempos. E o adversário era o uruguaio. E não era um jogo qualquer, era uma semifinal com um peso gigantesco, uma espécie de vingança histórica pela final de 1950, o Maracanãzô. A tensão, gente, dava para cortar com uma faca. E foi nesse caldeirão, nesse ambiente de pressão máxima, que o Pelé não só jogou, ele decidiu que ia redefinir as regras do que era possível fazer dentro de um campo. Ok, agora vamos para o lance em si. Vamos analisar esse momento em câmera lenta. Deixa de lado a força, a velocidade. Esquece isso por um instante. O que a gente vai ver aqui é pura, mas pura inteligência em movimento. É a anatomia de um drible que, literalmente, enganou o mundo. A grande arma do Pelé aqui não foi o pé, não foi o chute, foi a cabeça. A técnica tem nome, é o drible de corpo. Basicamente, é a arte de usar o próprio corpo como uma isca. Imagina, enganar o adversário sem nem precisar encostar na bola. É astúcia pura. E então, o momento acontece. Vamos lá, ato por ato. Primeiro, Pelé recebe a bola e avança sozinho na direção do goleiro. O confronto parece inevitável. Segundo ato, todo mundo no estádio e em casa está esperando o chute, o óbvio. Mas o Pelé, ele faz o que ninguém imaginava. Ele simplesmente deixa a bola passar, ele não toca nela. Terceiro, ele corre para um lado, a bola vai pelo outro e o goleiro fica no meio do caminho, vendido, no chão. Quarto ato, Pelé dá a volta, pega a bola de novo, com o gol inteirinho livre na frente dele, mas para fora. Por questão de centímetros, a bola passou ali, ó, tirando tinta da trave. No placar, o resultado foi 0. O lance não valeu nada. Mas na história, na memória do esporte, a ideia por trás daquele chute valeu muito mais do que se tivesse sido gol. Aí a gente volta para aquela pergunta, né? Por que a gente se lembra tanto de um erro? Por que um não gol se tornou uma lenda? A resposta é que o que o Pelé fez ali, naquele dia, não era sobre fazer um gol, sobre marcar um ponto. Era sobre mostrar uma coisa, que a inteligência, a criatividade pode ser muito mais bonita e muito mais poderosa do que a força bruta. Então, vamos colocar na balança. De um lado, a gente tem o fato, o resultado frio. Foi um gol perdido. Uma falha, se for olhar só a execução final. Mas do outro lado? Do outro lado a gente tem o legado. Um ato de genialidade pura. A beleza daquela jogada não está no que aconteceu, mas no que poderia ter acontecido, sabe? Está na audácia de pensar numa solução que, provavelmente, ninguém mais no planeta teria imaginado naquele segundo. E essa frase resume perfeitamente a história toda. A jogada lembrada é estudada não pelo resultado, mas pela inteligência por trás dela. É a prova final de que, às vezes, a beleza de uma ideia genial, de uma ideia ousada, ecoa muito mais forte do que a perfeição de uma jogada comum. E no final, esse lance todo deixa a gente com uma pergunta para pensar. O que define a genialidade afinal? É o resultado perfeito, o gol na rede, ou é a ideia brilhante, a faísca da criatividade? O não gol do Pelé não dá uma resposta pronta, claro, mas ele nos mostra uma coisa muito poderosa. A genialidade não depende do placar para ser eterna. Ela vive para sempre, na memória.